você assistirá mais uma realização do Portal Desacato. Venha com a gente! Oi, tudo bem? Em qualquer lugar, em qualquer hora. Novamente, Desacato Entrevista está no Hotel Canto da Ilha, no norte de Florianópolis. O motivo é o mesmo de um ano atrás. O seminário unificado de todos os jornalistas que trabalham na área sindical. É o terceiro seminário unificado. Isto dentro da programação do Fórum de Comunicação da Classe Trabalhadora de Santa Catarina. Tem alguns elementos muito importantes para serem discutidos no decorrer deste programa. Antes, eu quero lhes apresentar uma cartilha que estava lendo demoradamente. Aqui nesta cartilha estão guardados dois elementos muito ricos. Você começa pela frente e você vai ter a história acumulada dos dois primeiros seminários unificados. Atrás, o relevo de um colega jornalista que nos deixou este ano e que se tornou, através do tempo, um ícone da comunicação sindical em todo o Brasil. O relevo da figura de Vitor Gianotti. Este programa de hoje é homenagem a ele. Em alguns segundos, intervalo mediante, nós vamos conversar com dois dos jornalistas sindicais que participam da coordenação do Fórum em geral e do seminário que nós estamos cobrindo na capital de Santa Catarina. Em um segundo, a gente volta. Olá! O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência do Serviço Público Federal no estado de Santa Catarina apresenta Saúde é Tudo. Toda terça-feira, às 21 horas, esperamos você para o lançamento de um novo episódio. Venha com a gente! Estamos aqui de novo e vocês já conheceram no intervalo os jornalistas que nos acompanham para discutir o fórum especialmente e também um pouquinho do seminário. Silvia Medeiros, bem-vinda. Muito obrigado, Raul, muito obrigado. Luciano Farias, bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Uma alegria grande para nós, em Desacato Entrevista, receber novamente a companheiros jornalistas que trabalham para os trabalhadores. Vamos conversar um pouquinho sobre o fórum. Como surgiu o fórum? A partir de onde? Como se cria essa semente? Como se planta, melhor dizendo, essa semente? Como ela se desenvolve para chegar ao terceiro seminário? O fórum, ele é uma construção, e a riqueza do fórum, a construção dele é a pluralidade que a gente conseguiu construir. E o Luciano talvez possa abordar isso com um pouco mais de detalhes, mas surgiu de uma iniciativa do primeiro seminário de imprensa sindical, que foi organizado por algumas entidades, e a partir dali surgiu essa demanda. Por que não criamos um fórum para debater a comunicação da classe trabalhadora? E daí teve essa primeira iniciativa e o fórum englobou uma série de entidades que naquele momento pensaram que era estratégico e pensam que é estratégico debater essa comunicação direcionada à classe trabalhadora. Então é uma construção, é uma pluralidade de ideias, de pensamentos, de correntes políticas que tem isso como eixo principal. Luciano, tem conseguido se sensibilizar aos dirigentes sindicais a respeito da importância do fórum? Isso é um desafio.
Se eu dissesse que nós já conseguimos isso, estaria mentindo. Esse talvez seja hoje o grande desafio do fórum. Levar a discussão novamente para dentro das entidades, conversar com os dirigentes e convencê-los de que eles precisam estar no fórum e não apenas seus jornalistas, por dois motivos. Primeiro, que o fórum é um fórum político. Ele se propõe a ser um fórum político e ele precisa dos dirigentes para ter legitimidade. Os dirigentes têm voto, eles foram eleitos por suas categorias. Então eles têm que participar como entidades. E os jornalistas para dar o suporte técnico da discussão teórica do jornalismo, da discussão profissional. O jornalista não pode ir para o fórum e representar a sua entidade. Pelo menos, a gente tem feito isso hoje por uma questão meramente organizativa. Mas politicamente é importantíssimo que os dirigentes e seus jornalistas estejam no fórum. Esse é um desafio que a gente vai aprofundar daqui para frente. Vamos fazer uma comparação. E, obviamente, o jornalista, quando vai trabalhar num veículo da grande mídia, suponhamos aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a Rede Brasil Sul, a RBS, tem um patrão. Sim. Essa é a mesma sensação do jornalista sindical? Ele tem um patrão? Sim, a gente tem essa clareza que eu costumo até brincar que nós somos trabalhadores da classe trabalhadora. Então, a gente acaba vendo, os dirigentes sindicais também vivem esse problema, assim, esse choque, porque eles são defensores dos direitos dos trabalhadores, mas ao mesmo tempo eles são patrões, eles são nossos patrões, eles são nossos dirigentes e é eles que definem a política, é eles que definem os caminhos e eles que definem também as nossas posições. A gente é um jornalista militante, vamos dizer assim. Isso no sentido, mas, Luciano, no dia a dia, no cotidiano, quem faz a pauta de um sindicato? A pauta do sindicato ou a pauta da comunicação do sindicato? A pauta do sindicato. Quem faz a pauta do sindicato é a categoria com a diretoria. E como influi ele quando chega na mesa do jornalista, como é que influi a categoria na pauta final, naquilo que vai ser produzido? A participação da categoria na definição dessa pauta, muito pequena. Em alguns lugares não há nenhuma participação. Na verdade, é uma participação mais... vem da diretoria, né? Vem uma demanda da diretoria e ali se define, não tem essa participação. Vamos esclarecer um pouquinho mais. Qual é o grau de autonomia para fazer jornalismo que tem um jornalista sindical? Aí varia de entidade para entidade. Por quê? Varia da construção política que tu já teve dentro da entidade. Isso. Porque daí a gente cai na questão do convencimento, e é aí que parte também o fórum, que ele tem que trabalhar isso, o convencimento político da importância da comunicação como estratégia de disputa de hegemonia. E é isso que a gente tem que conquistar dia após dia, mostrar que é importante o investimento na comunicação, que é importante o sindicato ter uma organização na parte das informações, não só fazer um boletim, mas você ouvir a base, você colocar os trabalhadores nos teus meios de comunicação. Então, isso é convencimento. E por que é tão difícil, Luciano, para o dirigente compreender isso? São vários fatores. Quais? Eu acho que o principal é uma tradição autoritária que a esquerda tem da comunicação. É uma tradição da visão autoritária que a esquerda tem da comunicação. Você é uma pessoa de esquerda. Eu me considero uma pessoa de esquerda. Mas as lideranças, elas se formaram entendendo que a comunicação é um instrumento. E eu não defendo que a comunicação seja um instrumento. Ela não é para ser usada para alguma coisa. Eu acho que a comunicação é um direito humano. E o jornalismo é uma forma de conhecimento, um ramo da comunicação, digamos assim, um elemento da comunicação. Mas eu queria voltar um pouquinho na história da autonomia. Eu acho que é fundamental o jornalista ter autonomia. E eu costumo, em todos os lugares que eu vou, fazer a seguinte discussão. Eu comparo muito com o servidor público, embora muitos sindicatos não sejam de servidores. E a nossa relação como jornalista nas entidades é uma relação contratual ou privada. O servidor, ele é servidor do Estado ou do governo? Essa é uma discussão que eu sempre faço. O jornalista, ele é jornalista da diretoria ou da categoria? A categoria entendida como Estado, a diretoria entendida como governo, que fica 2, 3 anos na gestão. Compete a ele determinar isso? Compete ao jornalista determinar isso? Não, mas aí eu concordo com a Silvia. É uma coisa a ser construída através do convencimento. Porque onde tu consegue essa autonomia relativa, eu sempre chamo isso, o jornalismo flui melhor e a categoria te entende melhor. Não me preocupa, mas me chama a atenção
que parece haver uma contradição de luta de classes nisso também. Quando vocês se expressam dessa maneira, pareceria que não há uma compreensão de que os dois estão no mesmo campo. É possível isso? Às vezes isso pode acontecer, involuntariamente. Siga. Sim, isso é possível. É possível. É possível porque... Por que você sorri, Silvia? Explique para a audiência, velho. É possível? Na verdade, é uma incoerência que a gente vive, né, ao mesmo tempo. O dirigente sindical ou o jornalista? Eu diria os dirigentes sindicais, assim, né? O papel que eles cumprem é incoerente ao mesmo tempo, assim. Eles têm que atuar daquela forma, eles têm que... Mas... Porque eu entendo que se pertence ao mesmo campo, ou seja, ao campo da classe trabalhadora, seria até relativamente fácil armar uma pauta conjunta, desenvolvê-la, colocar à disposição dessa classe trabalhadora e do conjunto de todos os trabalhadores. Sim. Mas a forma a que vocês colocam... E eu escutei no seminário os lamentos. Aqui vieram jornalistas de 10, 12 estados, talvez mais. Escutei lamentos mais ou menos parecidos, que não são muito diferentes, às vezes, dos que um jornalista tem das grandes redes monopólicas. Mas aí eu avalio o seguinte... O sindicato censura. Eu não tenho tanto esse problema, mas eu sei que tem algumas coisas que eu não posso estar divulgando. Não deixa de ser uma censura, mas como a gente tem uma linha política, tem algumas coisas que eu evito. Mas eu ainda não tive nenhum momento que eu sofri uma censura. A determinada matéria você não coloca por causa disso. Mas teve um debate que a gente fez no primeiro encontro de jornalistas sindicais, que é muito bom, porque a gente tem que entender também o nosso papel, que daí a gente acaba divergindo um pouco no pensamento. A gente é assessor de imprensa. E sendo assessor de imprensa e jornalista, é uma grande diferença. Jornalista, você tem que publicar o que a base coloca. Você tem que colocar isso, quem tem que te pautar são os trabalhadores, não só a direção. Agora, você sendo assessor de imprensa, você acaba fazendo assessoria e colocando a linha política deles, você colocando esse debate. E aí é que está... Vocês não acreditam que isso merece, no segundo bloco, uma discussão específica apenas sobre este ponto? O que é o perfil do jornalista sindical e qual é a diferença entre jornalista sindical e assessor comunicacional? Fundamental essa discussão. Sim. Podemos conversar isso? Enquanto aguardamos esse debate, nós vamos assistir uma entrevista que a jornalista Rosângela Bion de Assis fez ao jornalista e blogueiro José Carlos Ferreira. Já voltamos. José Carlos Ferreira é representante de Santa Catarina na Comissão Nacional de Blogueiros e Ativistas Digitais. Essa comissão estará realizando dias 13 e 14 de novembro, aqui em Florianópolis, o encontro estadual dos blogueiros e ativistas digitais. Zé Carlos, fala pra gente um pouco do objetivo desse encontro. O principal objetivo é reunir os blogueiros e ativistas digitais aqui de Santa Catarina, que vai ser o primeiro encontro que vai ser feito, e como tema a democratização da mídia, né? Mostrar o monopólio que nós temos na comunicação no Brasil e lutar por essa quebra desse monopólio. Fala um pouco pra gente da programação do encontro, Zé. A programação está prevista no dia 13, na sexta-feira, a presença do Paulo Henrique Amorim, uma palestra e depois o lançamento do livro dele, Quarto Poder. No sábado, a presença da Rosana Bertotti, do do Fórum Nacional de Desenvolvimento da Comunicação, o Altamiro Borges, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, talvez o Raul Longo e o Lalo. Eu queria que você explicasse mais um pouquinho o que é que o Centro de Estudos de Mídia Alternativa, qual é a relação dele com esse coletivo nacional dos blogueiros e ativistas digitais. E eu queria também que você falasse um pouquinho, por que esse nome, Barão de Tararé? O Barão de Tararé é um centro de estudos da mídia alternativa que foi criado no mesmo ano que foi feito o primeiro encontro de blogueiros, um encontro nacional.
E esse centro de estudos, o principal mote do Barão é a democratização da mídia. E Barão de Itararé em homenagem ao jornalista Aparício Torelli, que ele era jornalista, criou o jornal A Manha, né, no tempo do primeiro Pasquim no Brasil, que foi dele, né? E no tempo da ditadura de Vargas, ele sempre era empastelado, o jornal dele, né? Sempre quebravam tudo e prendiam e batiam nele. E foi quando ele criou a frase "entre sem bater" na porta dele, né? Faz 8 anos que o Portal Desacato chega todos os dias até você com a outra informação. Uma visão diferente sobre o mundo real, aquele que nos pertence como pessoas e como classe trabalhadora. Faz 8 anos que o Desacato trabalha para ser a mídia dos trabalhadores. A realidade dos povos da América Latina, suas origens, seus costumes e suas lutas, estão documentados em Mundanos, todos os meses no Portal Desacato, com a produção e realização de João Gabriel Almeida e Laura Arango, de qualquer lugar da Pátria Grande. Mundanos aparece na sua tela derrubando fronteiras. Mundanos, um documento da nossa América. Continuamos então com Luciano Farias, que é jornalista do Sinacef, e Silvia Medeiros, que é jornalista da CUT. Isso. Temos uma dívida com a audiência, que é o perfil do jornalista sindical, né? Que esse é o tema central do seminário que nos trouxe a todos aqui ao Hotel Canto da Ilha, no norte de Florianópolis. Antes, queria te perguntar, Luciano, a importância da cartilha, que tem resumido 2 seminários, e alguma sugestão de uso para a categoria sobre uma cartilha. Por que digo isto? Porque até os anos 90 a cartilha era uma questão, quase uma convenção de todos os sindicatos, né? Na formação política, na formação profissional, na estrutura do sindicato, a cartilha era uma questão fundamental. E ela foi desaparecendo da vida dos dirigentes e dos jornalistas. Qual a importância de voltar à cartilha, do fórum ter feito esta cartilha sobre os dois seminários anteriores? Perfeito o resgate da importância das cartilhas, né? Cartilhas sobre os problemas das categorias, a gente fazia muito isso na década de 80 e 90 e realmente paramos de fazer. Essa cartilha especificamente, ela traz todas as palestras, a transcrição de todas as palestras adaptada para a linguagem escrita, de todas as palestras ocorridas no primeiro seminário em 2013 e no segundo seminário em 2014. Eu não diria que ela engloba todos os aspectos da comunicação do jornalismo sindical, mas é um excelente ponto de partida para o dirigente, para o militante de base que se interessa em discutir esse tema. E espero que a gente tome novamente uma deliberação de garantir uma segunda cartilha com as falas, as palestras desse terceiro seminário. É fundamental, tu precisa ter algo concreto para discutir. Tu não discute com base no que tu ouviu. Tu tem que registrar isso, é um patrimônio que nós não podemos perder. É importante, e quero sugerir alguma coisa a mais. Vocês podem entrar em desacato.info e encontrar os 2 vídeos dos seminários anteriores, que também é uma forma para os novos jornalistas sindicais ou aqueles que não participaram dos eventos anteriores resgatar um resumo dos seminários anteriores. Está em 2 vídeos de aproximadamente meia hora cada um, com uma compreensão muito fácil e com um resumo muito claro do que foram os eventos anteriores. Então, agora, a identidade desse jornalista sindical. Ele é um marciano, ele é um jornalista, ele é um comunicador social, ele é um servidor de café, ele atende o telefone, é recepcionista. Quem é um jornalista sindical? Depende da construção que ele já conseguiu fazer dentro da entidade, desse convencimento dos dirigentes sindicais. A gente tem uma utopia
de Palavra ter... interessante, fazia um tempo que eu não escutava. O nosso sonho utópico é a gente ser jornalista sindical, de fazer aquilo que o Luciano tinha falado, escrever para os trabalhadores, para a categoria. Mas atualmente, pelo que a gente percebe no seminário, percebemos no primeiro e no segundo, o que tem acontecido, o jornalista sindical trabalha como assessoria de imprensa. Qual é a diferença? Expliquem para o público, qual é a diferença? Eu acredito que a principal diferença de assessoria é que você vai fazer algumas determinadas matérias para, de certa forma, promover determinada entidade, promover determinada pauta. Jornalismo você já faz num outro viés, com outro olhar, você vai trazer pautas que às vezes não são tão interessantes para a atual direção, você vai ter liberdade para você fazer críticas que pode penalizar a direção do sindicato. Vai fazer entrevista, reportagem. Isso te dá uma liberdade maior para você executar, por isso que eu digo que é um sonho utópico. A gente é para isso, o jornalista ele tem essa vontade, tem essa ânsia, mas atualmente a gente fica em volta ali de assessorar, de dar um suporte de comunicação. Lembrava agora a palestra do Samuel Pantoja Lima, querido amigo nosso, quando ele recordava que nos anos 90 não existia a internet, não tínhamos absolutamente nenhuma ferramenta, mas o jornalismo sindical de Florianópolis mobilizava de forma extraordinária. As ruas se enchiam. E aquilo se fazia, e muitos sindicatos ainda com mimeógrafo, década de 90. Pareceria que depois da assunção do governo, em teoria progressista do PT, toda essa direção se confortou. Será talvez que foi a tecnologia que desmobilizou? Como vês tu isso, Luciano? Eu acho que são alguns fatores. Eu acho que a imprensa não mobiliza. Eu acho que o jornalismo sindical não mobiliza. Por quê? Porque a mobilização, o que leva uma pessoa a tomar uma determinada atitude diante de uma determinada pauta, diante de uma determinada demanda, diante de uma determinada luta, são vários fatores. É conjuntural, é também estrutural, depende de como as lideranças encaram isso, depende da disposição do trabalhador naquele momento, depende da configuração do perfil do trabalhador naquele momento, depende se a crise é maior ou menor, se ele está mais propenso a perder o emprego ou não. São vários fatores e a comunicação mal feita, amadora, né, com pouca credibilidade, entra também como um fator importantíssimo, entra também como um fator. Sobre a história do PT, eu acho que não foi só uma conformação. Eu acho que o PT acreditou que, estando no governo, ele teria controle sobre os grandes meios de comunicação do país. Ele teria o poder, através de verba publicitária, ditar a pauta. Isso é uma ingenuidade, porque a imprensa comercial, ela serve a interesses que nós conhecemos, que não são os nossos. Inimigas de classe. Então, ao invés de você alimentar o monstro, como foi feito, você teria que alimentar-se a si mesmo e construir a sua comunicação, a comunicação dos trabalhadores que, pretensamente, naquele momento, estavam no governo. Era isso que tinha que ser feito. Se ia dar certo, se não ia conseguir uma unidade para fazer, mas teria se feito, e o jornal, a TV, enfim, essa é uma discussão. E tem a outra discussão que é pública, essa discussão é partidária. E tem a outra discussão que é pública, o investimento na comunicação pública, na EBC, entendeu? Nos meios de comunicação que o Estado, não o governo, que o Estado dispõe para se comunicar com a sociedade. O governo passou os últimos anos agora reclamando que a imprensa faz isso, a imprensa aquilo. Muitos setores apelidaram, inclusive, de partido da imprensa golpista. Mas o que é que o governo fez para se comunicar com a sociedade? Para explicar aquilo que a imprensa não explica? O que foi feito? Isso se discute no sindicato? Sim, isso se discute. Inclusive, teve um palestrante que puxou exatamente a oportunidade... No sindicato, não no fórum? Não, palestrante. Isso se discute no fórum também. Mas minha pergunta é se discute no sindicato. No sindicato se discute e o que é passado, porque eu não passei por essa transição de troca, é que foi um período de, pronto, chegamos ao governo e agora? Oposição, situação, como fica, vamos conseguir avançar com as nossas pautas, e eu acho que ele foi o primeiro choque. Então, o sindicato não sabia ao certo a posição que tomava frente àquela situação. Mas eu acho que o Luciano puxou uma parte muito boa e foi comentado isso.
a questão de perder a oportunidade, perder a janela aberta. E foi um período que a gente perdeu a janela aberta, perdemos a ascensão, que foi a chegada do operário na presidência, aquele momento, aquele auge, o enfraquecimento naquele momento do maior sistema de comunicação e do país, da Rede Globo, que estava fraca. Perdemos esse momento para fazer um debate com a sociedade, que nós tínhamos a sociedade do nosso lado, para se puxar aí a regulamentação das leis do meio de comunicação, para puxar concessões públicas. Então, a partir dali, a gente já não conseguiu avançar, já não se trouxe a pauta. Foi criado uma TV pública, que hoje não tem um papel de TV pública, acaba sendo uma TV que fala só dela para ela mesma, não tem um alcance tão grande como outras experiências. Então, perdemos a oportunidade e hoje estamos sentindo na pele, nós, enquanto classe trabalhadora, não enquanto determinado partido ou governo principalmente, mas enquanto classe trabalhadora estamos sofrendo, não avançamos a política que os outros países avançaram, que é uma pauta do século XX, como foi exposto. Síria, tudo bem, isso é o governo, mas Luciano, os sindicatos também não falam para si próprios e apenas para si próprios? Sempre. Eu diria mais. Os sindicatos não só falam para si próprios, as diretorias falam para si próprias. É muito mais reduzido do que a gente imagina. Os sindicatos não fazem... O sindicato e os movimentos sociais como um todo têm que entender o seguinte: comunicação estratégica. Antigamente, estratégico era a política sindical, era a formação sindical. A comunicação é estratégica, porque é por ela que tu articula todas as outras coisas. Quando compreender isso, vai começar a haver investimento. Foi citado hoje no seminário, tem sindicato que tem 10 advogados e um jornalista. É importante ter advogado, é importante a defesa jurídica da categoria, a busca de direitos é importantíssimo. Mas e aí? E a discussão com o trabalhador fora do seu mundo do trabalho? Ele é um cidadão fora do seu mundo do trabalho. Ele come, ele dorme, ele se diverte, ele compra. Ele tem problemas que extrapolam o mundo do trabalho. E nós não discutimos isso. A gente reduz o trabalhador àquele ser que entra... E isso nós somos muito parecidos com os patrões. Porque o patrão trata o trabalhador como uma peça. Entra às 8, sai às 6. Tchau, a peça. E nós também. Entramos no sindicato, começamos a trabalhar, a tratar o cara como um trabalhador, como uma peça. E às 6 horas vamos para casa e só vamos ver ele no outro dia. Antes de irmos para casa hoje, vamos fechar nosso bloco e fechar nosso programa tentando definir com dois jornalistas de duas gerações diferentes, sindicais, o perfil, então, desse jornalista sindical contemporâneo. Me traça uma foto desse jornalista sindical de hoje. Multifunções, um jornalista que presta mais a questão de propaganda, divulgação do trabalho, da direção do sindicato, do que propriamente o lado jornalístico, o lado da apuração, o lado de, muitas vezes, dar a voz para o trabalhador, que esse é o espaço que ele tinha que estar, ele tinha que ser ouvido. Então eu vejo, e também a questão da multifunção, hoje o jornalista, devido ao avanço da tecnologia, a gente tem que fazer de tudo um pouco, né? A gente faz várias funções aí, desde cuidar do site, fazer vídeo, postar em redes sociais, essas coisas. Então isso aí também, acredito que está fragilizando cada vez mais essa comunicação sindical, que já foi uma comunicação mobilizadora, que já foi uma comunicação que já conseguiu transformar. Luciano, era melhor 20 anos atrás ou agora fazer jornalismo sindical? Jornalismo sindical se fazia melhor há 20 anos atrás, embora as ferramentas de hoje te permitam fazer muito mais e muito mais rápido. Se a gente conseguisse casar a teoria e a nossa prática do passado com os instrumentos que nós dispomos hoje, aí sim a gente teria um grande avanço. Muito bem, vamos agradecer a Luciano Farias, agradecer a Silvia Medeiros, e ele propõe um casamento, né, entre a tecnologia e o jornalismo sindical de antes. Vamos ver se daqui a um ano, quando a gente volte a fazer um Desacato Entrevista no Fórum de Comunicação da Classe Trabalhadora, no seminário, seja aqui, seja em outra cidade, mas o mesmo fórum, com mais um capítulo do seminário, não digo casamento, mas pelo menos começou o namoro. Ficamos por aqui hoje. Obrigado por nos acompanhar.